Eu estou amando esse evento, eu amo vocês, eu amo essa região. Então eu estou aqui hoje para contar e dividir com vocês um pouco as experiências positivas que a gente vem encontrando, realizando lá no Frade, com as oficinas de arte e reciclagem do Frade. Na verdade, eu estou aqui representando os artesãos e membros da rede de voluntários que nós ajudamos a criar. Eu me sinto aqui hoje uma representante dos artesãos e talvez também gostaria de estar representando aqueles que gostam da ideia da gente fazer alguma coisa com as próprias mãos. Bom, as oficinas de arte e reciclagem no Frade, elas surgem em 2003, portanto, há cerca de 10 anos, ou quase 10 anos, essas ações estão sendo desenvolvidas em prol da comunidade e podemos dizer que com bastante êxito. Lá no início, bom, a ONG funciona como um braço do Hotel do Frade, que cedeu uma casa para sediar essa operação resgate de identidade e que funcionasse também como uma espécie de escola de turismo. Bom, lá no início, bem no início, nós éramos 6 pessoas numa salinha do hotel, estava o pároco, o Almir, que é um professor na verdade era um funcionário do Golfo já há 20 anos, que acumulava como professor de futebol na praia. E havia também outros funcionários bem intencionados. Então, ali, nós verificamos que precisávamos pensar e trabalhar pelo todo. O foco ficou logo claro. O foco era os jovens. Os jovens e a sua apatia. Os jovens e a falta de oportunidades ali. Então, nós decidimos fortalecer todas as iniciativas que criassem oportunidades para os jovens, de preferência em turismo. Eu me lembro que nós fomos ao Viva Rio, eu e a Célia Jordão, e depois a Ação Comunitária do Brasil, depois ao Galpão de Reciclagem, e num prazo pequeno, nós ali colhemos várias diretrizes que usamos até hoje. Bom, eu me lembro que o pessoal do Viva Rio sugeriu que a gente preparasse jardineiros e piscineiros. E eles tinham razão, porque havia ali no condomínio condição de absorver esses empregos, uma vez treinados. Mas eu sentia que as oficinas deviam estar mais associadas à beleza e à arte. E eu acho que também eu tinha razão. Porque a cultura, na verdade, isso por causa da cultura. Porque a cultura é quem vai resolver o todo, ela é quem vai transformar o todo. Então, também me lembro de falar com o Fabinho Jordão, que tem essa luta tão bonita, tão organizada pelo lixo, pela organização do lixo em Angra, e também dizendo a ele, Fábio, era impossível a gente só associar o jovem, meio ambiente, coleta de lixo. Vamos tentar introduzir lazer, porque o lixo é importante, mas ele funciona um pouco como a matemática, né? Necessária, mas é íngreme. Então, nós partimos para essa questão, para os aspectos de lazer, festivos, para estarem arredondando e atraindo ainda mais os jovens. Bom, as oficinas lá do início eram tênis, inglês, futebol, informática, jardinagem em bambu, eram 6. Ao longo desses anos, várias oficinas permanentes foram desenvolvidas lá em turismo, karatê, capoeira, escultura em biscuit, golfe e pintura. A oficina de arte
a oficina de papel reciclado também está entre as iniciais, e é sobre ela que eu vou me deter mais hoje. Na verdade, eu vou contar para vocês a história dessa bandejinha que veio de brinde aí na bolsa, também confeccionada na oficina de costura lá do Frade. E então vamos começar a contar a história da bandejinha. Bandejinha, ela ia para o mar, ou talvez para o rio. Não vou começar assim não, vou contar assim. Nós participamos de uma campanha de reciclagem que envolvia o hotel, os funcionários, uma empresa do Rio, Tetra Pak, a Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente de Angra, catadores locais. Essa campanha teve um grande impacto. Esqueci de falar nas escolas, que sempre estão conosco, parceiras fundamentais. Logo depois, houve uma campanha sobre a Mata Atlântica, também muito boa, envolvendo as escolas. E logo, logo, os jovens estavam criando as bandejas recolhidas do lixo e pintadas com Mata Atlântica e cenas marinhas. Então, a bandeja é um sucesso, vende bem, e foi impressionante como essa peça mobilizou moradores do Frade em relação à ONG e aos projetos em andamento. Ela, assim que foi dada a partida, nós verificamos 3 coisas. Primeiro, ela tem que custar R$12. Segundo, ela tem que ser linda. Terceiro, ela devia retratar o Frade. O seu mar, a sua montanha, e com isso se tornar um símbolo. E só assim, uma peça de artesanato típica e interessante. Bom, a bandejinha, então, tem uma ótima aceitação. Pousadas locais encomendam, moradores se mobilizam. Nós hoje temos mais de 3.000 bandejinhas cruas. A campanha falava assim: você traz 10 cruas e recebe uma reciclada, prontinha para ir com um copo d'água para a sua mesa de cabeceira. Funcionou. E um detalhe, elas, além de serem lindas, e as pinturas realmente são impressionantes, porque elas revelam também o sentido poético daquelas pessoas que pintam, que moram às vezes em lugares que não estão sequer rebocados, então você às vezes confunde o desleixo de uma certa realidade com uma visão interior e com aquela questão do belo, que eu acho que sempre, sempre é importante. Enquanto os garotos elaboram as traineiras, as canoas, as flores, as bandejas, as helicônias, eles também estão treinando pontualidade, assiduidade e disciplina. E, aos poucos, vão se conscientizando da sua realidade e da sua responsabilidade em relação ao meio ambiente. Atenção com a linguagem, evitar palavrão, evitar falar errado, evitar fofoca, são tônicas também da ONG, e que geram assim, um ambiente um pouco mais, bem mais ideal e propício para que outras ideias, novas diretrizes também venham surgir. Em contrapartida, você encontra autoestima, noções de organização, nas oficinas, nas mais diversas oficinas. Em todas as oficinas você encontra a escrita, a organização, a divisão, a matemática e várias coisas que às vezes você não repara, mas estão ligadas àquela atividade de artesania. Que outros momentos nós podemos pensar em que o jovem sente a força da rede?
Eu diria, por exemplo, agora, se a ONG recebe X ingressos da fita, distribui entre os jovens estrelas do mar, esses passam a ver a peça do grupo do Frade. Isso vai acontecer agora no domingo, dia 16, porque, graças a Márcia Brasil, que é a coordenadora do grupo de teatro do Frade, graças ao Hotel do Frade e à Cultuar, que viabilizou esse patrocínio que acontece desde 2009. Então, é interessante você ver esse grupo de teatro que lá no Frade se apresentou cerca de 9 vezes na comunidade e no hotel cerca de 3, porque você dá valor, a gente vê o valor que tem o exercício, o treino, a repetição. Outro momento que a gente pode reconhecer como um exemplo dessa sinergia, desse pertencimento, dessa rede, é, por exemplo, quando houve a visita entre os Jovens Estrelas do Mar e a Brigada Mirim da Ilha Grande. Isso aconteceu no ano passado, em outubro, e foi uma coisa interessantíssima, porque no catamarã do hotel, às 8 horas da manhã de um sábado, saiu o grupo, que pontualmente chegou aqui às 10, no Abraão, fomos recebidos pelo grupo de jovens que nos levaram até a sede da Brigada Mirim e houve essa aula muito legal sobre fazendas marinhas, dadas, belas, seriamente, pelos meninos. Depois fomos conduzidos ao viveiro da Mata Atlântica e depois assistimos a uma aula do Sr. Palma, ali na sede do parque, aula curta, mas com conteúdo ótimo. E eu até penso que essa aula devia estar em todas as pousadas e hotéis da região, o CD, porque ela explica com carinho o bioma da Ilha Grande, seu entorno, a vida marinha, a vocação turística e todos os cuidados que esse turismo que a gente quer requer. Então, agradeço de novo ao senhor Palma, aquela aventura toda, e posso passando para um outro presente que nós recebemos, já que eu estou contando aqui as historinhas, não só da bandeja, como as histórias bem-sucedidas dessa pequena associação de cultura e lazer, ou organização que a gente vem desenvolvendo ali no Frade. Digamos que nós ganhamos um presente. O presente veio do Instituto Ilhas do Brasil. Esse instituto é sediado em Florianópolis e trabalha com jovens da beira-mar, tudo ligado ao meio ambiente. Nós já estamos articulados com esse pessoal desde 2009 e eles, na verdade, o Alex de Castro é quem introduziu o programa dos jovens Estrelas do Mar no Frade. E hoje esse programa, esse curso, que leva 3 ou 4 dias, oficinas e estratégias em turismo sustentável de base comunitária, esse rapaz conseguiu o patrocínio da TAM e esse curso vai ser oferecido em 4 pontos do litoral brasileiro, sendo que o Frade foi um dos escolhidos. Bom, além do presente, eu também preciso falar um tiquinho aqui dessa oficina de tênis, que é um projeto maravilhoso, cujo idealizador é Renato Cito, um tenista profissional, amigo nosso, que mora no Bracuí, e que também essa oficina ela vem desde o início, desde o nosso começo. Ele é bravíssimo, e ele conseguiu convencer a todo mundo, Secretaria de Esporte, e conseguiu colocar na grade municipal o tênis. Então, isso a gente considera uma coisa muito interessante. Ela também sobrevive na base das crianças, são atendidas 320 crianças, e elas treinam nas quadras do hotel e da fazenda e são apoiadas financeiramente pelo condomínio. Então, sinto que é um exemplo de uma coisa que não é preciso um grande plano e um grande recurso para que iniciativas boas possam continuar. E outra coisa que eu também queria dizer aqui, baseada na minha experiência, em quem se aventurar,
de seguir e conduzir as coisas próximas a você nessa direção, é importantíssimo a gente dar valor às iniciativas, às boas iniciativas que nos cercam. Agora, se elas não seguem, não é preciso a gente ficar triste, nem sentindo falha, porque o próprio é como a horta orgânica. Você não corrige aquilo que está doente, você não põe remédio. Então, se a oficina tal não é para acontecer, ou porque o professor viajou, se mudou, a gente se acalma e segue. Não vai buscar patrocínio para uma coisa que não está. Tudo tem que ser natural e possível. E é dentro desse espírito formiguinha que a gente vem trabalhando e, acredito eu, fazendo lá uma diferença. Porque você tem os jovens podendo frequentar o campo de golfe, podendo... Talvez eles sejam caddies, talvez eles sejam campeões. O mesmo no tênis. Bom, Aristóteles faz uma pergunta. O que depende de nós? O que está em meu poder? Então, eu estava assim sentada na minha mesa, procurando um assunto para falar aqui. E eu vi assim, um recorte, e estava escrito assim, pequenos notáveis, recantos e requintes. Eu imediatamente falei, isso tem tudo a ver com a Bahia da Ilha Grande, isso tem tudo a ver com a sustentabilidade, isso tem a ver com as oficinas do Frade. Na verdade, ali tratava-se de um guia, referindo-se a 217 localidades. Mas aquele recorte me indicou um recado. Um recado que eu queria sublinhar aqui. Na verdade, eu queria deixar ele bem sublinhado. Não é preciso ser grande ou rico para ser requintado. Recantos é a cara de Angra, porque nós temos essa Bahia totalmente recortada. E os pequenos notáveis? Os pequenos notáveis são os instrutores, os voluntários, os líderes comunitários que acreditam numa rede de voluntários com objetivos afinados. Então, eu novamente ratifico o fato de estar aqui representando esses artesãos que não puderam vir, que são inúmeros. Nós temos mais de 100 de voluntários trabalhando sistematicamente para que nada disso se perca e para que a gente possa, devagarinho, continuando. Né? Eu acho que já vou me despedindo. Eu queria agradecer a hospedagem do Carlos para esse evento, para esse encontro, agradecer a atenção de vocês, agradecer o convite do Valdir, e aproveito para lembrar e homenagear meu pai, o Carlos Borges, que nos ensinou tudo, principalmente como receber bem de forma simples. E principalmente também porque ele acreditou no turismo como atividade sustentável para Angra dos Reis. Obrigado.